horas em ponto, mudou o reloginho, 6:01 agora. A gente começa o Correio Manhã desta quinta-feira, falando de um caso, ou desse caso, aqui na tela. Eu tenho certeza que você se lembra, você se recorda dessa história. Lembra do policial aposentado, o Luiz Abrantes, de 75 anos, que foi assassinado aqui na capital? Foi em junho do ano passado. Lembra dessa história? Tudo levava a crer que Abrantes, aqui a mulher dele, ó, e o corpo dele sendo retirado. Tudo levava a crer que Abrantes tinha sido vítima de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Mas, dias depois, a polícia descobriu que a viúva, acabei de mostrar ela aqui, a Gleice, estava envolvida nesse crime. Durante as investigações, o autor do homicídio foi preso. E ele confessou à polícia que Gleice ofereceu R$20 mil para ele executar o ex-policial. Gleice foi presa. Olha ela aqui na tela, ó. Essa imagem. Ela foi presa em setembro do ano passado. E depois a prima dela, a casa também caiu, foi presa lá no Rio de Janeiro. A prima teria apresentado o matador, o cara que foi e executou o ex-policial, o Luiz Abrantes. Gleice foi presa em setembro e a prima foi presa meses depois no Rio de Janeiro. Mas a Gleice, ela havia foragido para Campina Grande após receber medidas cautelares. E ontem, aí na tela, ela foi encontrada e presa por policiais lá da Delegacia de Homicídios de Campina Grande. Foi levada para a delegacia, onde permaneceu assim, ó, literalmente calada, não falou nada. O repórter Rafael Gonçalves acompanhou esse caso de perto. Inclusive, tentou falar com a viúva, que teria matado o próprio marido. Mas ficou ali, ó, caladinha, não abriu a boca. Reportagem completa agora na tela do Povo. A viúva Gleice Ranielli, de 26 anos, foi presa na tarde desta quarta-feira no Conjunto Severino Cabral, em Campina Grande. Ela já estava sendo monitorada pelos policiais da Delegacia de Homicídios de Campina Grande após fazer uma viagem. Na tarde desta quarta-feira, ela foi surpreendida com o mandado de prisão expedido pela Justiça. A jovem foi conduzida aqui para a central de polícia, mas decidiu ficar em silêncio. Gleice, você tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Você confirma, Gleice, sua participação nessa morte? Confirma a sua participação? Gleice é suspeita de ter orquestrado a morte do marido, o policial civil aposentado Luiz Abrantes Queiroz, de 75 anos. O caso aconteceu em junho do ano passado, na capital João Pessoa. Gleice teria feito uma proposta aos matadores de R$20 mil para que o crime fosse cometido. Na época, o Luiz Abrantes, o policial, estava em um local, em um bar próximo à casa do casal, e foi chamado por Gleice para ir até a residência. Ela ficou na tentativa, na insistência para que ele viesse logo para casa, porque lá teria algo a tratar com ele. De acordo com a polícia, a emboscada foi realizada por ela. Quando o policial chegou na residência, foi simulado por Gleice e também pelos comparsas uma situação de assalto, onde o policial tentou reagir e foi assassinado a tiros. No local existia um cofre com bastante dinheiro, já que o policial realizava empréstimos, trabalhava com esse modelo de agiotagem também lá na região. Era muito conhecido por ter aí, né, uma grande quantidade de dinheiro em casa por causa da prática. Na época do crime, a babá da filha do casal também foi detida por suspeita de colaborar com a execução. Ela teria saído com a criança enquanto a mãe convencia o marido, que estava bebendo em um bar, né, para ir para casa. Elas foram detidas na época do crime. A Gleice, inclusive, chegou a cumprir uma parte da pena por medida, né, expedida pela Justiça de prisão temporária. Estava livre, mas agora a Justiça compreendeu que ela, de fato, teve participação nesse crime. Rafael Gonçalves, para o Correio Manhã.
Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. Primeiro, a gente não consegue entender, né, Papinha? Por quê? Um caso tão recente, ela tinha acabado de ser presa em setembro, já tinha recebido uma medida cautelar para estar em liberdade. Depois isso foi revogado, a prisão dela foi pedida novamente. E o que chamou a atenção dos policiais, você viu aquelas imagens que a gente trouxe agora de arquivo? No dia do crime, quando o corpo do Luiz Abrantes era retirado de dentro da casa dele, a atitude dela era muito estranha. Né? Os próprios policiais disseram, ela está muito fria. Uma atitude estranha, chamou a atenção dos policiais que passaram a investigá-la. Aí, eles notaram que ela estava tentando movimentar contas bancárias do ex-marido, né, do marido assassinado, estava vendo também o que tinha de bens deles, ou seja, ela teria mandado matar, já de olho no patrimônio do ex-marido. Inclusive, a gente recebeu aqui, lembra? A gente recebeu o filho do Luiz Abrantes, do ex-policial, aqui no estúdio. O filho veio aqui ao vivo, falou comigo no estúdio e falou ainda da suspeita, que ele tinha uma suspeita, que ele suspeitava da madrasta. Lembra disso? Ele falou aqui ao vivo pra gente, né? E depois, o que ele suspeitava acabou se confirmando, a polícia chegou até ela, que seria a mandante do crime. E a prima, que era babá da filha dela, né, teria apresentado o matador, depois ela fugiu para o Rio de Janeiro, foi pedida a prisão dela também, que é uma mulher transexual, e ela foi presa e trazida aqui para Paraíba. E o cara que teria matado, né, confessou dizendo que a Grace tinha oferecido para ele 20 mil reais para executar o ex-policial. Né? E agora ela volta para a cadeia. Mas na delegacia, na delegacia, boquinha fechada, não falou nada. Não quis nem responder a pergunta do Rafa. Boquinha fechada, assim ela permaneceu. Ela passa por audiência de custódia hoje, Staniel, ou não tem isso? Não tem isso. Como foi revogada a medida cautelar, ela vai direto para a cadeia, né? É bem provável. 6 e 7 agora, 6 e 7.